Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre a terceira semana da Maratona Literária de Inverno. Nessa terceira semana eu li um pouco menos que na anterior. Primeiro, porque eu viajei 2 dias. E segundo, porque o livro que eu li era um pouco mais denso. Eu comecei a semana terminando Dias Perfeitos, do Rafael Montes, que é um livro que eu amei. Eu não conseguia parar de ler, como eu falei um pouco no vídeo anterior. Eu comecei ele num dia, terminei no outro. E a história é muito boa, muito bem escrita. Fala do Theo, que é um psicopata que se apaixona pela Clarice, e como ela não demonstra gostar dele também, ele resolve sedar ela, colocar ela numa mala e depois viajar com ela para convencer ela a gostar dele. Só que de uns jeitos mais malvados, digamos, mas o que eu achei legal é que, como ele é escrito pela visão do Theo, ele não se enxerga como um psicopata. Ele jura que o que ele tá fazendo é demonstrar o amor que ele sente por ela, né? Provar pra ela que ele vai ser o melhor companheiro que ela já teve. E assim, muito bem escrito. Eu não gostei muito do final, mas eu entendo o final que teve o livro, né? Eu poderia imaginar outros, mas foi um final bom, mas é que não foi exatamente o que eu esperava, então por isso eu não gostei tanto. Mas a história em si é incrível. Depois desse, eu li 1984, do George Orwell, que era um livro que eu já queria ler muito, há muito tempo. E no grupo de leitura que eu participo, pelo WhatsApp, foi votado esse livro, então eu passei ele na frente. Eu acabei trocando na minha TBR. Tinha o Dragões de Éter, do Rafael Dracon, que eu ainda vou ler, mas não mais na maratona, provavelmente. E troquei pelo 1984, que também entra no desafio de um livro com mais de 400 páginas. E assim, é um livro mais denso, como eu disse, né? Não dá muito para você correr na leitura, porque ele trabalha muito com ideias. E assim, você quer ler, quer digerir e entender a profundidade de cada ideia que ele mostra ali. O enredo em si do livro é bem simples. Ele conta a história do Winston, que vive numa sociedade distópica em 1984, no lugar que seria Londres, e conta como é a sociedade da época, que é totalmente comandada pelo grande irmão, que em inglês seria o Big Brother, que é da onde até foi tirado a ideia, né, do programa. E ele mostra como esse partido político do Grande Irmão controla toda a sociedade, todas as informações, toda a realidade vivenciada na época. Como eu disse, o enredo é simples, mas as ideias trabalhadas, as ideias políticas e sociais são muito bem construídas e requerem mais atenção e mais cuidado na hora da leitura. Além disso, a hora que acaba o livro, primeiro tem um apêndice do próprio autor explicando a gramática, porque nessa época estavam se criando uma nova língua, que seria a nova fala, e nesse apêndice ele mostra como seria a gramática dessa língua, o que eu, como uma pessoa que estudou letras, fiquei impressionada, adorei, mas é uma leitura que você tem que ir entendendo tudo que ele está falando, e eu achei incrível. Incrível o modo como ele relaciona a linguagem com o desenvolvimento da pessoa, com o desenvolvimento dos pensamentos e da sociedade. Incrível. E depois disso ainda tem 3 textos sobre o livro. Esses textos também foram leituras muito interessantes, mas muito densas, pareciam textos de estudo, então a leitura dele se estendeu aí ao longo de praticamente toda a semana. Eu esqueci de dizer que o Dias Perfeitos, do Rafael Montes, tem 280 páginas, e esse aqui, o 1984, tem 414 páginas. E por último, eu li o livro A Rocha, do Carlos Bon, e não gostei muito. A impressão que eu tive é que o autor estudou psicologia e quis colocar todos os problemas psicológicos
que ele achou interessante no livro. Então é um livro de desgraças. A história de um casal, o Walter e a Regina, que não estão muito bem no casamento, vão fazer uma viagem e vão andar de caiaque por um rio e acabam ficando ilhados numa rocha em meio ao rio, porque a correnteza levaria eles para uma cachoeira. Então o jeito deles acharam de não cair lá com o caiaque foi parando nessa rocha e ficando ali, mas eles não têm ninguém por perto para ir resgatá-los e não tem como eles saírem dali. À medida que vai passando os dias, eles nessa rocha vai contando um pouco do passado deles, o passado da família deles, a história dos filhos deles, e tudo é trágico. Eu não gostei muito por conta disso. É uma história pesada, mas não no sentido, por exemplo, do Dias Perfeitos, que é uma história pesada, mas porque você fica tão envolvido assim com aquele personagem, com as coisas que ele é capaz de fazer. Mas nesse, ela só é pesada porque ela vai te mostrando como um flash várias cenas trágicas. Você não chega a se envolver com nenhuma, você não chega a se importar muito com nenhum personagem, só fica vendo as cenas do passado deles, cada uma mais trágica que a outra. Como eu leio no Kindle, eu não consigo ver exatamente o número de páginas. Na Amazon diz que são 136, mas no Scooby diz que são 200 em uma edição e na outra edição 236. Então, por aí. Vamos deixar 200, que é a média, por aí. Mas foi um livro bem rapidinho de ler. Eu li até o final porque eu queria saber como que ia acabar a história dos dois lá na rocha, mas que não me atraiu tanto pela história. Bom, é isso. A maratona tá quase chegando no final. Tô bem empolgada para continuar lendo. Acho que vou passar até da minha meta, né? Vamos ver nessa última semana, não prometo nada, mas tô gostando muito de estar nesse ritmo um pouco mais frenético de leitura. Antes de terminar, só gostaria de dar um recado que eu escrevi e publiquei na Amazon 2 contos, um chamado Sorte e outro chamado Perdido. Esses 2 contos estão participando do concurso literário Brasil em Prosa e quem quiser ler, conhecer, eu vou deixar os links aqui embaixo. Espero que gostem e quem lê não esquece de comentar comigo depois o que achou. É isso, se você também está participando da maratona, me conta aqui nos comentários como que estão as suas leituras, como que foi essa sua terceira semana, se você conseguiu ler mais do que o esperado, menos, se está atingindo suas metas. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre postando minhas leituras mais em tempo real. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal que me ajuda bastante. Muito obrigada pela companhia e até mais!